Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Geografia com o professor Wanderson. Hoje vamos estudar a unidade 5, somente o tema 1, falando aí sobre clima. Vamos começar aqui diferenciando tempo e clima. Essas duas ideias acabam provocando uma grande confusão aí no meio da sociedade, quando as pessoas não conseguem aí diferenciar tempo e clima. Então, o que vai ser o tempo e o que vai ser o clima? O tempo vai ser a condição momentânea da atmosfera. O tempo é o agora. O tempo é como a atmosfera se comporta neste exato momento. Então, se você abrir a janela da sua casa e observar qual a característica ali, se estiver ensolarado, está se referindo ao tempo. Se tiver calor, está se referindo ao tempo. Se tiver frio, se referindo ao tempo, porque o tempo é a condição momentânea do momento, da atmosfera no momento. O clima não. O clima ele é a sucessão do tempo. Então, as várias características do tempo ao longo dos anos, dos anos, podemos dizer assim, melhor, é que se caracteriza o clima. Então, o tempo ele muda diariamente. O clima não. O clima ele é permanente. Nós temos aí dois movimentos que a Terra realiza e que esses movimentos estão estreitamente ligados ao clima. Então, por exemplo, o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, dura 24 horas e é responsável aí pela alternância de dias e noites. Se não existisse esse movimento, portanto, um lado da Terra, né, onde estaria no dia, seria extremamente quente, e o lado da Terra, onde não pega sol, onde o sol não consegue atingir, seria extremamente frio. Então, está aí a importância do movimento de rotação da Terra. Então, aí nós temos um movimento de rotação que é estreitamente ligado ao clima. Outro movimento é o movimento de translação, que é um movimento que realiza em torno do Sol, dura aproximadamente 365 dias e 6 horas e é responsável aí pelas estações do ano. Aqui nós temos duas imagens representando aí o movimento de translação e rotação. Aqui o primeiro, translação, movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, no sentido oeste para leste. Então, sempre esse movimento de oeste para leste é o movimento que a Terra realiza. E nós temos aqui um movimento de translação, que é responsável aí pelas estações do ano. Então, durante um período, verão, em outro momento, outono, inverno e primavera. Geralmente, nós temos cada estação aí dura aí 3 meses, né? E sempre no dia 21 que você tem a mudança da estação. Então, no dia 21 de junho, 21 de dezembro, nós temos o verão, 21 de março, outono, 21 de junho, inverno e 23 de setembro, a primavera. Tá? As zonas térmicas. Existem aí as zonas térmicas devido à diferença da intensidade da luz e calor. Então, o que acontece? O Sol ele bate com mais precisão próximo à linha do Equador, onde eu estou colocando riscando de verde. O que isso quer dizer? Que essa área aqui recebe mais calor, portanto, a temperatura vai ser mais elevada. À medida que você vai se afastando da linha do Equador, a temperatura ela vai diminuindo, como ocorre aqui na zona temperada do norte, onde eu também estou abiscando. Então, aqui na zona tropical, temperatura elevada, muito elevada por sinal. Zona temperada já é mais fria. E na zona polar já vai ser muito fria. Então, isso acontece devido à insolação que não ocorre na Terra na mesma proporção.
Porque o tempo muda, isso é uma pergunta, tá? E aí, o tempo muda devido à atuação das massas de ar. Então, nós temos aqui, ó, no sul do Brasil, a massa polar atlântica, que é essa massa de ar roxa, ela é uma massa de ar fria. Então, quando ela chega, por exemplo, onde nós moramos, no estado do Rio de Janeiro, ela faz com que a temperatura caia, despenque. Então, fica aqueles dias de chuva durante chuva, frio, durante alguns dias. Então, essa é característica da massa polar atlântica. A massa tropical atlântica é essa verde aqui, ó. Vou até colocar massa tropical atlântica. Essa massa de ar aqui, ó, que é essa verde, ela já é diferente, ela é quente e úmida. Sendo assim, ela vai aonde ela conseguir atingir, ela vai deixar o clima quente e úmido também, tá? Então, as massas de ar, então, ela carrega consigo as suas características. E aonde ela atinge, ela deixa aquela região com as suas próprias características. O clima aí é formado por 3 elementos, tá? Temperatura, umidade e pressão. Então, são os 3 elementos que formam o clima. Temperatura é o calor presente na atmosfera. Umidade é a quantidade de água na atmosfera. E a pressão atmosférica também são os gases que atingem a superfície ou todos os objetos que estão sobre essa superfície. Então, são os 3 elementos aí que provocam aí, que estão presentes aí na composição do clima. Então, nós temos elementos que formam um clima. E aqui nós temos elementos que interferem no clima. Ou seja, a latitude é chamada de fator climático. O que é um fator climático? É um fator que interfere na propriedade do clima. Então, a latitude ela pode interferir, por exemplo, na temperatura. Então, tem uma mudança no clima. Então, próximo à linha do Equador, ou seja, em baixa latitude, temperatura elevada. À medida que você vai se afastando, temperatura mais baixa. Altitude, quanto mais alto, mais frio, tá? Maritimidade, quanto mais próximo dos oceanos, você tem ali, quanto mais próximo do oceano, vai ser mais úmido. À medida que você vai se afastando dos oceanos, você vai sofrendo a influência da continentalidade. O clima vai ficando mais seco.